Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar um pouco mais da Sua palavra. Nós, depois de uma série de bons estudos a respeito do conhecimento de Deus, quem está com o livro aí e abrir logo na segunda página, acompanhar aí o sumário do livro, vai perceber os temas que nós já estudamos até hoje, né? As coisas que nós aprendemos sobre Deus, sobre a necessidade de conhecê-lo, sobre as coisas que nos impedem de conhecê-lo e sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, isso faz parte da primeira parte de um livro que é dividido em três, escrito por J. Packer. Nós já conhecemos o autor também. Na lição passada, nós aprendemos sobre um Deus que não muda, a imutabilidade divina, que faz parte da segunda parte. Aquele Deus que nós devemos conhecê-lo. Agora, como é que nós vamos olhar para Ele? Então, nós já sabemos que Ele é imutável e hoje nós vamos ver que Ele também é majestoso. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40 de Isaías. Nós vamos meditar nesse tema, depois de um devocional rica. Nós vamos entrar então na nossa lição. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Como um grão de pó na balança, as ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde uma imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondez da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas,
as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só venha a faltar. Porque, pois, dizes a Jacó e falas, porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Pai Santo, nós estamos gratos por estudar a Tua Palavra, por estarmos, ó Deus, com os nossos irmãos congregados, com o fim, ó Deus, de aprender um pouco mais do Senhor. Rogamos a Ti, ó Pai, que nos ilumine com o Teu Espírito. Dê-nos, ó Deus, a cada um de nós humildade para sabermos quão grande és Tu e quão pequenos somos nós. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Enriqueça, ó Deus, o Teu povo com o entendimento da Tua palavra sobre o Senhor, a Sua pessoa, a Sua grandeza, a Sua magnitude. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, é interessante como a Bíblia retrata, como a Bíblia fala, sobre Deus e de sua majestade, o nosso Senhor. Mas é interessante também como esse ensino bíblico, essa colocação bíblica sobre a pessoa de Deus, contrasta com os pensamentos nossos em relação à sua pessoa. Já pararam para pensar como temos sido superficiais em relação à pessoa divina, à majestade de Deus? Hoje nós vamos tratar da grandeza incomparável de Deus e como é que nós respondemos a Ele em adoração. Só abrir um parênteses aqui, porque tem umas coisas que às vezes nós não percebemos. O conselho designou eu e o Samuel para que estivéssemos aqui lecionando com a igreja e discutindo os assuntos relativos a esse tema, aos temas propostos aqui no livro do pastor Packer. Mas você já pararam para pensar que o pastor da igreja, ele não nos deixa sozinhos? Toda a introdução, toda a devocional do reverendo Edito aqui pela manhã, ele trata dos assuntos que nos conduz à lição. É disso que nós vamos tratar hoje. Como é que nós adoramos a esse Deus majestoso? E a cobrança pastoral, a pregação bíblica sempre foi assim e sempre terá que ser assim. Por quê? Por nossa causa. Porque nós sabemos quem nós somos e que nós, de fato, tratamos Deus ou a magnitude de Deus com muita superficialidade. Então, o objetivo do estudo de hoje é levar-nos a conhecer melhor a majestade de Deus e corrigir alguns pensamentos, então, sobre Ele. E levar a igreja a responder em oração, temor, adoração, confiança ao Deus majestoso
em que nós servimos. A palavra majestade, então, irmãos, significa o quê? O que é um ser majestoso? Um ser grande, cheio de esplendor, cheio de dignidade, dignidade suprema. Então a Bíblia descreve essa soberania de Deus, essa magnitude de Deus, com glória infinita, a glória infinita de Deus como Rei soberano sobre todas as coisas, toda a criação, todas as nações. É isso que o reverendo Hélio tratou aqui na nossa introdução. Abra no Salmo 93 e leia em uma só voz, dos versos 1 aos versos 5, o que é que o Senhor espera de nós, o que é que o salmista relata aí no Salmo 93. Olha que riqueza de texto. Podem ler. Deixa eu abrir aqui primeiro, que eu vou acompanhar com os irmãos. Salmo número 93. Vamos lá? Reina o Senhor. Fidelíssimo. O autor do livro, irmãos, ele quer que nós caminhamos nessa direção. Assim como são as nossas pregações, os ensinos feitos aqui nos púlpitos dessa igreja, tem esse propósito. Porque vocês hão de concordar comigo que hoje nós temos uma visão bastante reduzida a respeito da pessoa de Deus. E o autor do livro aponta diretamente para a fragilidade da igreja moderna, justamente porque tem pouco conhecimento e reverencia pouco a figura majestosa do Senhor. Então ele diz que por causa dessas coisas, a nossa adoração é superficial. Veja o que ele colocou, eu vou conectar os irmãos com o livro. Veja o que ele escreveu na página 75 sua aí, já entrando então na nossa lição. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem aí. Página 75 do livro. Em Hebreus, a expressão majestade, quando repetida 2 vezes, faz referência a Deus. Cristo, conforme somos informados em sua ascensão, assentou-se à direita da majestade nas alturas, à destra do trono da majestade de Deus. A palavra majestade, quando aplicada a Deus, é sempre uma declaração de grandeza e um convite à adoração. O mesmo é verdadeiro quando a Bíblia fala de Deus como estando nas alturas e no céu. O pensamento aqui não é que Deus esteja muitíssimo distante de nós no espaço, mas que Ele está muito acima de nós em grandeza e, portanto, Ele deve ser adorado. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, Salmo 95, adoremos e prostremo-nos. Os instintos cristãos de confiança e adoração são poderosamente fortalecidos pelo conhecimento da grandeza de Deus. Aí agora ele faz a crítica a nós, né? Vou acompanhar o autor. Mas este
é um conhecimento que está ausente em grande escala nos cristãos atualmente. É verdade ou não é, irmãos? Nós queremos ou não queremos um culto que nos dá prazer? Crítica do autor, tá? Eu concordo com ele. Então, este é um conhecimento que está ausente em grande escala nos cristãos atualmente. E esta é uma das razões pelas quais, preste atenção nas palavras do autor, nossa fé é tão frágil e a nossa adoração é tão débil. Somos homens modernos e, como tais, embora compartilhemos de grandes pensamentos acerca de nós mesmos, temos, via de regra, pensamentos pequenos sobre Deus. Quando alguém na igreja, e não necessariamente uma pessoa qualquer nas ruas, usa a palavra Deus, o pensamento raramente é... Normalmente tratamos Deus como um ser subserviente. Mas Ele é majestoso. Nós vivemos, irmãos, infelizmente, uma época em que muitos cristãos têm a visão reduzida de Deus. É isso que o autor trata. E ele fala que é por isso que a nossa fé é tão frágil, a nossa adoração é tão superficial. Então, é o assunto central do nosso livro. Nós nos tornamos, irmãos, ou nós queremos nos tornar o centro de tudo. A humanidade, ela quer exaltar a sua própria inteligência, a sua própria força, a sua própria capacidade. Os seus desejos, os seus anseios são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. O narcisismo, irmãos, tomou conta de nós. É só nós olharmos para as nossas redes sociais. Nós queremos seguidores e, para isso, muitos fazem coisas absurdas para chamar a atenção, para ganhar seguidor. Então, só isso já basta para mostrar para nós mesmos como somos débeis na fé. Passamos a pensar pouco sobre a grandeza de Deus. Esse é, então, mais um dos grandes problemas da igreja moderna, porque trata-se muito de comportamento moral e precisa mesmo tratar desses assuntos. Assuntos doutrinários, temos que tratar de assuntos doutrinários, sim, mas a questão teológica, irmãos, está no mesmo patamar. Diminuímos Deus. Então, quando a nossa visão é pequena sobre a divindade de Deus, faz com que a nossa segurança, o nosso conforto, a nossa adoração fica rasa, sem profundidade, oração fraca, sem confiança. É isso que o autor fala de fé fraca. Todos nós temos muitos problemas, não é verdade? O problema nosso é que nós olhamos para os nossos muitos problemas e pensamos que eles serão resolvidos pelas nossas próprias forças. Os problemas são maiores do que o nosso Deus. Por que nós ficamos ansiosos? Só para provar o argumento do autor, né, irmãos? Por que ficamos angustiados? Deprimidos, desesperados? Isso mostra claramente como nós tratamos os nossos problemas em virtude da razão, pela forma de como nós tratamos o nosso Deus. Um Deus bem reduzido.
E é por isso, então, que o profeta Isaías, voltando para a Bíblia, se você quiser deixar aí no capítulo 40 de Isaías, nós vamos trabalhar muito em cima do texto. É por isso, então, que o profeta Isaías nos conduz a contemplar, então, irmãos, a majestade divina. Porque o objetivo aí do texto de Isaías não é passar para a igreja, passar para os cristãos ou passar para nós algumas informações sobre Deus, mas o que o profeta quer é que nós nos caímos de joelho diante da grandeza do Eterno. Conectando o texto bíblico com a lição, é o que o autor quis tratar quando ele disse que Deus é pessoal, sim, mas ele é majestoso também. Por ser pessoal, ele não perde a sua grandeza, a sua magnitude, a sua majestade, muito pelo contrário. Ele nos dá como auxílio a narrativa de Gênesis, quando nós encontramos lá um Deus pessoal, sim, mas também um Deus majestoso. Define por si mesmo, não é isso que ele escreveu aí? Façamos, mas que também se aproxima da criação, demonstrando amor, cuidado paternal, preocupação com a conduta da humanidade. Só voltando para o livro, que é muito importante esse início para nós entendermos como que Deus é pessoal e majestoso, então. Na página 76, nos dois últimos parágrafos, é onde o autor faz a citação de Gênesis. Olha, em outra passagem da Bíblia, a natureza pessoal de Deus é expressa em termos mais vívidos. Ele delibera consigo mesmo, com autoridade, né? Façamos. Mas ele leva, ao Deus pessoal aparecendo, ele leva os animais a Adão para ver como ele os chamaria. Ele anda no jardim, chama Adão. Ele lhe faz perguntas. Ele desce do céu a fim de ver o que as suas criaturas estão fazendo. Ele fica grandemente entristecido por causa da maldade humana, que se arrepende de ter feito o homem, mostrando assim um Deus pessoal. Representações de Deus como esta, estou continuando a leitura. Representação de Deus como estas pretende nos fazer entender o fato de que o Deus com quem teremos de lidar não é um mero princípio cósmico, impessoal e indiferente, mas uma pessoa viva, que pensa, que sente e que é ativa, que aprova o bem e desaprova o mal, e que é interessada em suas criaturas. Este é o Deus pessoal que trata conosco. O Antigo Testamento, irmãos, inteiro apresenta a relação de Deus com a humanidade. De forma pessoal, sim, mas sem perder a magnitude, a grandeza e a majestade. Porque da mesma forma que o autor aponta para essa direção, para termos entendimento de como Deus se relaciona com os seus, mas a Bíblia também fala, ensina, que ele governa com mão poderosa, reina de forma majestosa, querendo o homem ou não. A Torre de Babel aqui no início, na introdução, na devocional do reverendo, ensinou com clareza como que lidar com essas coisas. A Torre de Babel foi uma revolta. Vamos governar o mundo ao nosso modo. Deus diz, não. O que é que o autor nos ensina? Livro novamente. Eu vou gastar um tempo aqui no livro, depois a gente vai tratar dos assuntos que, como Isaías nos ensina a respeito desse assunto. Página 77,
Acompanha comigo. Segundo parágrafo. O Deus de Gênesis é o Criador, que traz ordem ao caos, que cria a vida por meio de sua palavra, que faz Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. Deus faz. E Ele é o Senhor de tudo o que fez. Ele amaldiçoou a terra, sujeita a humanidade à morte física, mudando assim a sua ordem original e perfeita do mundo. Ele inunda a terra em julgamento, destruindo toda a vida, menos daqueles que estavam na arca. Mão poderosa de Deus governando o mundo. Ele confunde a linguagem humana, espalha os construtores de Babel, destrói Sodoma e Gomorra, aparentemente por meio de uma erupção vulcânica. Abraão o chama com precisão de juiz de toda a terra. E corretamente adota o nome de Melquisedeque para ele, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele está presente em toda parte, observa tudo. Deus observa o assassinato de Caim, a corrupção da humanidade, a destituição de Agar. Agar aceitou chamá-lo de El Roi, o Deus que me vê. Não tinha outra alternativa, né? Para onde ele iria caminhar? E a seu filho Ismael, Deus ouve, pois Deus verdadeiramente, tanto quanto vê, e nada lhe escapa. Ele atribui a si mesmo o nome de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e todas as suas ações ilustram a onipotência que este nome proclama. Ele promete a Abraão e a sua esposa um filho quando ambos estavam na casa dos 90 anos de idade e repreende Sara por sua posição incrédula e como ficou provado, injustificada a risada de Sara. Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? E não é apenas em momentos isolados que Deus assume o controle dos eventos da história. Vou repetir. E não é apenas em momentos isolados que Deus assume o controle de eventos. Toda a história está debaixo de sua influência. A prova disso é dada em suas predições detalhadas do grandioso destino que ele se propõe a realizar pela semente de Abraão. Assim, então, o autor diz aí, é o resumo, a majestade de Deus, de acordo com os primeiros capítulos de Gênesis. Riqueza de leitura, né, irmãos? Riqueza de leitura. Servimos a um Deus grandioso, majestoso. Fala, Samuel. Deus majestoso, grandioso, misericordioso, né? E sem limites. Porque é muita pretensão nossa imaginar que Deus está limitado a alguma condição nossa, de piedade ou de arrogância. Ele não tem limites. O autor trata disso na página 77, eu vou passar para ganharmos tempo, mas há uma pergunta em relação a isso. Como podemos afirmar, ou como podemos formar, melhor dizendo, uma ideia correta, então, da grandeza de Deus? O autor dá a sugestão. Estou na página 77, só vou resumir.
O que é que o autor quer nos ensinar? Precisamos remover das nossas mentes qualquer tipo de pensamento que apequena a Deus. Simples assim. Por outro lado, uma forma de formar uma ideia correta a respeito de Deus é compará-lo com grandes poderes, com grandes estruturas formadas por Ele mesmo, com forças que nós sabemos que são grandes. Criação do cosmos, a formação dos mares, a própria luz do sol, energia própria, luz própria. Então, a majestade de Deus, ela é revelada claramente, irmãos, na sua grandeza incomparável. O profeta Isaías, agora no texto de Isaías 40, ele nos traz à memória a grandeza de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Versos 12, né? 12 e 17. Quem mediu? E Isaías vai aí, irmãos, utilizando uma série de perguntas retóricas, e não é para ter resposta, não são para ser respondidas, mas é justamente para nos humilhar diante da grandeza de Deus. Justamente para humilhar o orgulho humano. O mesmo que ele faz com Jó. Quem se lembra de Jó? Vai lá, Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Volta na sua Bíblia um pouquinho. Aqui na minha é página 736. Se ajudar vocês antes dos Salmos. Jó 38. Começa a fazer perguntas. Eu peguei na Bíblia NVI e vou ler para os irmãos, vocês comparem aí com a Bíblia de vocês. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Agora eu vou ler aqui. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as suas medições? Vai acompanhando aí. Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. A natureza proclama a Deus. É isso que ele está dizendo para Jó. Quando o mar jorrou do vento da terra, quem é que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu quem cobriu o mar com as nuvens e o envolvi com escuridão. Marquei os seus limites e fechei com tranca as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Não aprendemos, irmãos, a comparar Deus com coisas grandes. É isso que o autor nos induz a fazer. Deus mede os oceanos, de acordo com o profeta Isaías, o mesmo que Isaías está fazendo. Deus mede os oceanos na concha da mão. Que para nós, irmãos, é uma coisa grandiosa, imenso, indomável. Para Deus é pequeno. É isso que o profeta nos conduz a pensar.
e o autor também. Os mares, irmãos, eles desafiam a ciência até hoje. Impressiona grandes navegadores. Lembra do Titanic? Mas estão completamente sob o domínio do Senhor. Deus é grande, majestoso, poderoso, ilimitado, sem limites. Mas que resolveu então se relacionar com seres tão pequenos como nós. E aí ele cita o Salmo 139 na lição, e nós precisamos compartilhar isso, porque é um texto bem conhecido. Mas olha como que Deus se relaciona conosco, segundo a meditação de Davi, desde antes de sermos um ser. Tu me formaste no ventre de minha mãe. Vamos lá? Um pouquinho? No livro, porque senão nós vamos... o que o autor fez, as colocações da Bíblia aqui no livro, tá? Página 77, 78 agora. Página 78. Logo no início, caminhando no primeiro parágrafo, fala: tu me cercas por trás, eu vou ler. Tu me cercas por trás e por diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Segundo Davi, irmãos, é como que Deus se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. E como é que eu vou fugir dele? Não tem como. É uma relação extremamente profunda. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, eu ainda não posso escapar da presença de Deus. Ainda lá a tua mão há de me guiar. Nem as trevas que me escondem da visão humana podem me proteger do olhar do Senhor. É este o Deus que relaciona conosco. Continuando a leitura. E assim como não existem limites para a sua presença comigo, também não há limites para o seu conhecimento a meu respeito. Assim como eu nunca sou deixado sozinho, do mesmo modo, nunca deixo de ser notado. Não precisa querer aparecer. Deus está nos vendo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Todas as minhas ações e movimento. De longe penetras os meus pensamentos, tudo o que acontece em minha mente. Conhece todos os meus caminhos, todos os meus hábitos, planos, propósitos, desejos, assim como tudo em minha vida até agora. E isso porque a palavra ainda nem me chegou à língua. E ele já conhece toda. Um Deus ilimitado. Um Deus ilimitado que, segundo o profeta Isaías, não precisa de conselheiro. Por que que Deus fez isso? E assim, na nossa arrogância, né? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus está fazendo isso com a igreja? Isaías ensina. Quem guiou o Espírito do Senhor? Isaías diz. Deus nunca aprendeu nada, irmãos. Deus nunca aprendeu nada. Ele nunca recebeu um conselho. Ele nunca precisou ser ensinado. Jamais Deus descobriu algo novo. A ciência pensava assim, agora ela acredita assim. Não tem novidade para Deus. Que Ele é grande, ilimitado, perfeito em conhecimento.
E o autor vai conduzindo. Olhem para esse Deus. Diante das nossas lutas, às vezes nós pensamos assim: por que isso está acontecendo comigo? Não é assim? Será que Deus sabe o que está fazendo? É como se estivesse dizendo assim, né? Será que Deus sabe o que está fazendo? O que Isaías diz? Aquele que governa o universo não necessita da aprovação humana. O dia que Deus colocou as estrelas do céu, Ele não perguntou a mim nem a você se ela deveria ficar mais para a esquerda ou mais para a direita. Ele não necessita de conselho para nada, nem para grandes coisas. O Deus que servíamos, irmãos, é um Deus de sabedoria infinita e tem planos perfeitos. Precisamos ter uma visão bíblica a respeito da grandeza e da sabedoria de Deus. Um Deus majestosíssimo, soberano, absoluto, incomparável, segundo o profeta Isaías. Incomparável. Veja que o profeta amplia, então, a visão em relação à grandeza de Deus. Ele compara as nações como gotinha de balde. Para Deus, as nações são como uma gotinha de balde. E aí, quem estuda um pouco, ou lê um pouco sobre a história, sabe. Podemos dizer aqui, os grandes impérios da história, relatados na Bíblia: Império Assírico, Babilônico, a grande Roma. No que deu? Diante de Deus são como poeiras. É o que o profeta Isaías nos leva a entender. Os governantes, irmãos, eles pensam controlar o mundo. A gente vê na televisão, né? As batalhas travadas, Estados Unidos, China, Rússia. Acha que controla o mundo. Mas não foi assim na história e não é assim hoje. É Deus quem controla os príncipes. Ele reduz os príncipes a nada no verso 23. Nenhum governo, irmãos, chega a poder nenhum fora da providência divina. Se você tende para a esquerda ou para a direita, saiba que Deus governa o mundo e não há razão nenhuma para ficarmos desesperados. E o autor nos conduz, irmãos, a pensar nessas coisas, mas com conforto no coração. Porque Deus tem o Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, Ele tem a sua majestade revelada justamente por causa do seu poder criador. Isaías nos leva a pensar nessa questão. A majestade de Deus ela é revelada, então, pelo seu grande poder criador. E ele diz: levantai os olhos e vedes, olha as estrelas no céu. Cada uma delas criada por Deus, e cada uma Deus a chama por nome. Isso revela não somente a grandeza de Deus, mas a nossa pequenez. Vou fazer um teste aqui. Todo mundo aqui sabe o nome de todo mundo? Aqui? Nós esquecemos nomes.
Deus sabe e chama todas as estrelas por nome. Pensa que Ele esqueceu de você? Para o nosso conforto, irmãos. O texto de Isaías nos conforta, ele chama todas pelo nome. E para você que crê no Senhor Jesus, abra sua Bíblia então, na carta aos Hebreus, no capítulo 1. E veja a posição do Senhor Jesus nessa relação Deus e a sua criatura. Melhor, Deus e os seus filhos. Deixa eu abrir a minha aqui também. Hebreus 1, verso 3. Pode ler, alguém. Só um minuto, irmãos. Leia do 1 ao 4. Tá bom. Irmãos, Jesus Cristo, Ele não apenas criou o universo. Se a Terra gira em torno do Sol, se a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a mão de Cristo está ali. O Cristo que você disse que crê está ali. Ele sustenta, irmãos, toda a estrutura do cosmos nesse exato momento. A majestade de Deus é revelada na pessoa de Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Para trazer a você confiança naquilo que você crê. O profeta Isaías, depois de falar da grandeza divina, então ele confronta a incredulidade do povo. Porque o povo diz: o meu caminho está encoberto. Eu enfrento muitos obstáculos. É como se Deus tivesse esquecido do povo. Nós também apequenamos Deus. Quantas vezes nós pensamos assim? É com o meu braço. Será que Deus não está me vendo? Não se importa comigo, me abandonou? Isaías responde. Vamos lá? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, não se cansa e não se fatiga? Finalzinho aí. Isaías nos leva, irmãos, a entender que o Deus majestoso, grandioso, não é indiferente com seu povo. Um Deus transcendente, sim, mas presente. Governa todo o cosmos, toda a galáxia. A mim e a você, apesar de nós.
E ele fecha no versículo 31. Como é que está aí? Pode ler. Isaías 40, 31. Packer, pastor Packer, ele quer nos auxiliar a recuperar a nossa visão em relação à pessoa de Deus. Então ele nos orienta na página 80. Como é que nós respondemos a essa questão? Eu dei pouco espaço para vocês hoje, né, irmãos? Propositalmente, mas Samuel quer falar. Fala, Samuel. De novo, porque ninguém falou nada. Culpa minha. Não, sem problema. Santiel, a nossa lição foi trazendo aí só as coisas grandiosas para poder falar da majestade de Deus. Aí, ó, tem que ser assim mesmo, porque majestade significa coisas grandes. Pode lá no início do livro, está escrito isso lá. Então, é porque vai falar de coisas grandes. Só resultado, aí foi apresentado na lição só os resultados, aquilo que o seu olho enxerga e que você vai ficar vislumbrado, porque você nem alcança aquilo com o braço. Por exemplo, se você olhar o mar, ele é grande, ninguém nem consegue abraçar aquilo. Mas tem a majestade de Deus nas coisas pequenas. Sim. Pequenas, e eu como... Microscópicas. Eu como químico selecionei um aqui, quer ver, ó? Sabe o que Deus fez com os cientistas? Ele entregou para os cientistas estudar a menor molécula que existe no mundo, que é o hidrogênio, H2, 2 átomos de hidrogênio. E os cientistas estão batendo cabeça até hoje e não sabem explicar a molécula de hidrogênio. E também não sabem explicar a molécula de oxigênio. Na hora que eles acham que eles entenderam tudo sobre a molécula de oxigênio, aparece um cara com câncer e quem fez o câncer nele foi o oxigênio. O oxigênio é causador de câncer. Aí você vai olhar a ferragem sofre um câncer. E quem faz o câncer nela é o oxigênio. Nós chamamos isso de ferrugem. Aí você vai olhar o zinco tem um câncer. E quem provoca ele é o oxigênio. Ele acelera a oxidação do oxigênio, do zinco, e faz o azinhagre, conhecido como zinagre no meio do corpo. Então, todos os metais da tabela periódica sofrem a ação do oxigênio, assim como o meu corpo vira câncer. E Deus deu essa molécula para os cientistas estudar. Estudando só essa moléculazinha, eles não conseguem explicar hoje o que ela é. E o que ela provoca, aí acabou a ciência, não tem como dar noção disso. Então Deus também é majestoso nas coisas pequenas, porque a menor delas, E são grandes, né? de hidrogênio, o homem não consegue dar conta. Só assim uma correção. São pequenas aos nossos olhos. Sim, Né? mas sim, vai. Mas é a grandeza de Deus. Né? Então, o autor, muito bem intencionado e muito bem trabalhado, nos faz ter esse conhecimento de Deus. Ele nos induz, então, a ter esse conhecimento de Deus. Agora, há um desafio. É um desafio, né? E é aquilo que o reverendo Hélio, voltar nas palavras dele aqui na parte da manhã, o que isso implica? O que isso deve fazer em nós? Como é que nós nos comportamos, então, diante dessa majestosa presença de Deus em nós? Quais são as implicações disso em nossa própria vida, na nossa conduta? Como é que isso influencia nas nossas vidas e, principalmente, no nosso modo de cultuar? Como é que nós oramos, então? Sabendo que esse Deus é de grandeza infinita,
de poder infinito, de amor infinito, de cuidado infinito. Vou encerrar lendo a Bíblia. Bem melhor do que eu falando aqui. Salmo 95, só um minutinho, o Sidney quer falar. Fala, Sidney. Pensando nisso aí, eu escrevi algo que realmente nós temos vivido. Não estou dizendo a nossa igreja, mas a igreja no mundo geral tem vivido. Pensando nessa questão, coloquei aqui assim, a loucura quando a desvalorização da majestade de Deus se dá muitas das vezes quando esquecemos da grande misericórdia de Deus que nos amou, nos alcançou, nos redimiu, nos chamou das trevas para a sua luz, nos instruiu como igreja, nos instituiu como igreja, como templo do Espírito Santo, templo de sua habitação, e no menor vento que vem, somos loucos o bastante para desprezar a comunhão e dizermos, não preciso disso. É o nosso coração arrogante, né? Salmo 95, já encerrando. Salmo 95, versos de 1 a 6. Quais as implicações de conhecermos a grandeza do Criador? Olha o salmista aí. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E o salmista caminha aí. Adoremos, irmãos. Nosso Deus é grande. Os nossos problemas são minúsculos. Nosso mal, é uma frase bem conhecida, é que nós olhamos para o nosso problema de uma forma como se fossem grandes e servimos a um Deus pequeno. Não. A igreja tem problemas, sim, moral e teológico. E nós precisamos ter uma teologia forte, um bom conhecimento de Deus. Uma teologia forte, irmãos, vai nos dar uma visão correta a respeito da grandeza e da majestade de Deus. Se isso acontecer no nosso coração, nós vamos adorar melhor, nós vamos orar melhor, nós vamos confiar mais e vamos sofrer menos. Vamos encerrar? Tem perguntas? Graças a Deus não tem perguntas. Senão eu ia ter que chamar o reverendo Hélio. Brincadeira, irmãos. Aqui a gente está estudando juntos, né? Vamos encerrar então orando.